A pergunta pairava no ar da manhã lisboeta, tão cinzenta e úmida como o asfalto da paragem de autocarro. Até quando um sussurro se pode esconder antes de se tornar um grito? Amara sentia esse sussurro dentro dela, um novelo apertado no estômago cada vez que a porta da escola secundária Dona Amélia se perfilava no seu horizonte. Aos 17 anos, a sua pele escura, da cor da noite mais profunda, e o seu cabelo crespo, que ela teimava em usar solto ou em elaborados penteados com miçangas coloridas, eram simultaneamente o seu escudo e o seu alvo. Os corredores da Dona Amélia eram um ecossistema complexo, um rio de caras e vozes onde Amara aprendera a navegar como um peixe invisível. Ou, pelo menos, tentava. Porque havia sempre Constança. Constança, com seus cabelos loiros e lisos como fios de ouro falso, a sua pele pálida que nunca via o sol sem um batalhão de protetor solar fator 50, e os seus olhos azuis, frios como o Tejo em janeiro. Constança, filha de um conhecido advogado e de uma socialite, rainha indiscutível daquele pequeno reino de cacifos e pátios de recreio. O autocarro abrandou, o chiar dos travões a anunciar mais um dia. Amara respirou fundo, o cheiro a gasóleo e a café barato da pastelaria ao lado a entranhar-se-lhe nas narinas. Apertou a alça da mochila, onde um caderno de capa preta guardava o seu verdadeiro eu. Poemas que sangravam a sua dor, desenhos que davam forma aos seus medos, letras de rap que gritavam a sua raiva. Ninguém os conhecia. Eram o seu santuário. Olha se não é a nossa pérola de África. A voz de Constança, melosa e cortante como vidro partido, atingiu assim que pôs o pé no pátio da escola. Vinha acompanhada, como sempre, pelo seu séquito de clones, raparigas que imitavam os seus gestos, as suas roupas de marca, o seu sorriso de superioridade. Amara baixou a cabeça, sentindo o calor a subir-lhe ao rosto. O comentário de hoje era sobre o lenço colorido que ela usava a adornar o cabelo, um presente da sua avó cabo-verdiana. Tão étnico, Amara. Não te cansas de ser diferente? Diferente. Era essa a palavra que Constança usava para marcar a ferro. Amara não respondeu. Aprendeu que o silêncio era, por vezes, a única armadura que lhe restava, embora soubesse que também alimentava o desprezo da outra. Continuou a andar, o olhar fixo nas sapatilhas gastas, desejando que o chão se abrisse e a engolisse. Na sala de aula, a tortura continuava, mais subtil, mas igualmente dolorosa. Risinhos quando ela falava, papéis a voar na sua direção, o isolamento nos trabalhos de grupo. Os professores, na sua maioria, ou não viam ou escolhiam não ver. Eram apenas coisas de miúdos, diziam uns. Outros, talvez intimidados pelo apelido de Constança, preferiam ignorar. Só Tiago parecia notar. Tiago, o rapaz de óculos de massa e t-shirts de bandas desconhecidas, que se sentava ao fundo da sala e passava os intervalos a ler livros que mais ninguém pegava. Ele não falava muito, mas os seus olhos, por detrás das lentes grossas, eram observadores. Por vezes cruzavam-se com os de Amara e ela sentia uma tênue corrente de compreensão. Naquele dia, a aula de português era sobre poesia. A professora, Dona Emília, uma senhora idosa com um ar permanentemente cansado, pediu para que os alunos partilhassem poemas que os tivessem marcado. Amara sentiu o coração a bater mais forte. Tinha um poema seu, escrito na noite anterior, a queimar-lhe no caderno. Falava de raízes, de mar, de saudade e de uma força que ela própria desconhecia ter. Quando chegou a sua vez, hesitou. Olhou para Constança, que lhe sorria com escárnio, e para os seus acólitos. Mas depois viu o olhar de Tiago, um leve aceno de cabeça quase imperceptível. Respirou fundo. Eu escrevi murmurou, a voz a tremer ligeiramente. Abriu o caderno na página certa. As palavras, primeiro tímidas, foram ganhando força. Falou do cheiro à terra molhada da aldeia da sua avó, do ritmo do funaná que lhe corria nas veias, da beleza indomável do seu cabelo que era como uma coroa. Quando terminou, um silêncio pesado pairou na sala. Alguns alunos pareciam genuinamente tocados. Dona Emília tinha um brilho nos olhos, mas foi Constança quem quebrou o encanto. Que comovente, Amara. Quase chorei. A sério, devias mandar isso para um concurso de folclore africano, se é que isso existe. O riso espalhou-se pela sala como uma doença. Amara sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto, as mãos a tremer. Fechou o caderno com força, o som seco a ecoar na sua humilhação. Queria desaparecer. Mais tarde, no intervalo, enquanto Amara tentava encontrar um canto sossegado para comer a sua sanduíche, Tiago aproximou-se. Teu poema era bom, disse ele, a voz surpreendentemente firme. Muito bom mesmo. Amara encolheu os ombros. Não interessa, visto o que aconteceu. Vi,
Tiago sentou-se ao lado dela no banco de cimento frio. A Constança é uma idiota, e os outros são uns cobardes. Puxou da mochila um livro com uma capa estranha. Sabes, ela só faz isto porque se sente ameaçada por ti. Amara olhou incrédula. Ameaçada? Por mim? Tiago, ela tem tudo. Eu não tenho nada. Enganas-te, disse ele, o olhar sério. Tu tens talento. Tens autenticidade, coisas que o dinheiro dela não pode comprar. E isso, para pessoas como a Constança, é perigoso. As palavras de Tiago ficaram a ecoar na mente de Amara durante o resto do dia. Seria possível. Ela, Amara, uma ameaça para a todo-poderosa Constança. Parecia absurdo. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena semente de algo que se assemelhava à esperança começou a germinar no seu peito. O evento que serviu de catalisador aconteceu 2 semanas depois. A escola estava a organizar um concurso de talentos, o Dona Amélia Mostrat. O prémio era uma bolsa de estudo modesta e, mais importante, o reconhecimento. Tiago, que descobrira o talento de Amara para o rap através de umas letras que ela deixara cair, insistiu para que ela participasse. É a tua oportunidade, Amara, de lhes mostrares quem és, de usares a tua voz. Amara hesitou durante dias. O medo da humilhação era paralisante, mas a ideia de poder, finalmente, expressar tudo o que sentia, de transformar a dor em arte, era tentadora. Com a ajuda de Tiago, que se ofereceu para criar uma batida simples para sua música, ela começou a escrever. As palavras fluíam, carregadas de raiva, de tristeza, mas também de uma força indomável. Constança, claro, também ia participar. Iria cantar uma balada pop qualquer, daquelas que tocavam incessantemente na rádio, com uma coreografia ensaiada e um vestido caro. Para ela era apenas mais uma oportunidade de brilhar, de reforçar o seu estatuto. Na véspera do concurso, o desastre. Alguém tinha entrado na sala de ensaios e destruído o microfone que Amara ia usar, um microfone especial que Tiago conseguira emprestado. Ao lado, rabiscado a marcador permanente na parede, um insulto racista e a frase "Volta para a tua selva, macaca". Amara sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Era óbvio quem estava por detrás daquilo. A crueldade do ato, a violência das palavras eram esmagadoras. Correu para a casa de banho, as lágrimas a virem-lhe aos olhos sem que as pudesse controlar. Era demais. Ela não ia conseguir. Tiago encontrou-a lá, encolhida num canto, a soluçar. Não os deixes ganhar, Amara, disse ele, a voz carregada de uma fúria fria que ela nunca lhe vira. Isto é exatamente o que ela quer, que desistas. Mas como, Tiago? Eles destruíram tudo. Aquelas palavras. As palavras deles não te definem. As tuas, sim. Tiago ajoelhou-se à sua frente. Temos de arranjar uma maneira. Nem que tenhas de cantar à viva voz, sem microfone, mas tens de subir àquele palco. A determinação nos olhos de Tiago acendeu uma faísca em Amara. Ele tinha razão. Desistir seria dar a vitória a Constança. Seria apagar a sua própria voz. Naquela noite, não dormiu. Reviu a letra da sua música, cada palavra, cada rima. Acrescentou um novo verso, inspirado pela dor e pela raiva do ataque. Um verso que falava de resiliência, de orgulho, de não se deixar silenciar. No dia do concurso, o auditório da escola estava a abarrotar. Amara sentia o estômago às voltas. Tiago tinha conseguido arranjar um microfone antigo da arrecadação da escola, que falhava de vez em quando, mas era melhor que nada. Quando anunciaram o seu nome, Amara caminhou para o palco, as pernas a tremer. Os olhares da multidão pesavam sobre ela. Viu Constança na primeira fila, a sorrir com superioridade. Respirou fundo. Fechou os olhos por um instante, imaginando-se no seu bairro, na moraria, rodeada pelos sons e cheiros da sua comunidade, pela força dos seus antepassados. Quando abriu os olhos, a sua voz saiu, primeiro hesitante, depois cada vez mais forte, mais segura. A batida de Tiago começou, simples, mas eficaz. E Amara cantou. Cantou sobre a beleza da sua pele, sobre a história do seu cabelo, sobre as lágrimas que engoliu e os insultos que ouviu. Cantou sobre a Lisboa que era sua, uma Lisboa mestiça, vibrante, cheia de cores e de vozes que se recusavam a ser silenciadas. O novo verso, o que nascera da dor, explodiu no auditório com uma força brutal. Podes riscar a parede, quebrar o meu som, mas a minha alma preta tem o seu próprio dom. Não venho da selva que a tua mente inventou. Venho da luta, da força que em mim ficou. Esta cor não é mancha, é a minha bandeira, e a minha voz ecoa, queiras ou não queiras. Quando terminou, houve um momento de silêncio atordoado. Depois, timidamente, um aplauso começou. E outro, e mais outro. Em segundos, o auditório inteiro estava de pé a aplaudir. Muitos tinham lágrimas nos olhos. Amara olhou para Constança.
O sorriso tinha desaparecido do seu rosto, substituído por uma expressão de choque e fúria mal contida. Amara não ganhou o concurso. O prêmio foi para uma ginasta que fez um número acrobático impecável. Mas naquele momento isso não importava. Ela tinha ganho algo muito maior. O respeito dos seus colegas e, mais importante, o respeito por si mesma. Tinha encontrado a sua voz. Nos dias que se seguiram, algo mudou na escola Dona Amélia. O ato de vandalismo e a performance de Amara tinham desencadeado uma discussão. Alunos começaram a partilhar as suas próprias histórias de bullying e discriminação. A direção da escola finalmente foi forçada a agir. Iniciaram uma investigação sobre o incidente do microfone e implementaram um novo programa de combate ao preconceito. Constança, embora nunca admitisse publicamente a sua culpa, viu o seu pedestal a abalar-se. Muitos dos seus amigos começaram a distanciar-se, desconfortáveis com a sua crueldade agora exposta. Ela continuava a ser rica e privilegiada, mas o seu poder na escola diminuíra consideravelmente. O seu sorriso já não inspirava medo, mas sim um certo desprezo. Amara e Tiago tornaram-se ainda mais próximos. Ele ajudou a gravar a sua música e a publicá-la online. Para sua surpresa, o vídeo começou a ter visualizações, comentários de apoio de jovens de todo o país que se identificavam com a sua história. Um dia estavam os dois no seu banco habitual no pátio, a partilhar um pacote de batatas fritas. Tiago mostrava-lhe um comentário particularmente emocionante no seu vídeo. "Vês, Amara, eu disse-te, a tua voz importa." Amara sorriu, um sorriso genuíno e luminoso que lhe transformava o rosto. Olhou para o rebuliço dos alunos à sua volta. O burburinho da escola já não lhe parecia tão ameaçador. Continuava a haver desafios, claro. O racismo e o preconceito não desapareciam por magia. Mas agora Amara sabia que não estava sozinha e sabia que tinha a força para lhes fazer frente. Pegou no seu caderno de capa preta, abriu numa página em branco. O sol de Lisboa, tímido mas persistente, espreitava por entre as nuvens, iluminando as palavras que começavam a surgir, fortes, claras suas. O sussurro tornara-se um cântico. Ainda havia muitas batalhas pela frente, Amara sabia disso. A sociedade não se transformava da noite para o dia. Mas algo fundamental mudara dentro dela. Aquele nó no estômago já não era apenas de medo, era também de uma expectativa vibrante, da certeza de que a sua história, a história de tantas outras Amaras, precisava de ser contada, cantada, gritada se necessário. Constança, por sua vez, teve de enfrentar uma realidade diferente. A investigação da escola, embora não resultasse numa expulsão devido à influência da sua família, manchou o seu registro. Mais dolorosa foi a perda de popularidade. As pessoas olhavam-na de lado. Os convites para festas diminuíram. Descobriu que o poder baseado no medo e na intimidação era frágil. Numa assembleia escolar sobre respeito e diversidade, onde Amara foi convidada a ler outro dos seus poemas, Constança sentou-se ao fundo, quase invisível. Pela primeira vez, talvez sentiu um vislumbre do isolamento que infligira a outros. Não era uma redenção, longe disso, mas era o início de uma consequência. Tiago continuou a ser o seu pilar. Juntos começaram um pequeno clube na escola, um espaço seguro para discussão, para partilha de arte, para dar voz aos que se sentiam marginalizados. Chamaram-lhe Vozes de Betão, inspirado na dureza da cidade, mas também na força que brotava das suas fendas. Os pais de Amara, ao verem a transformação da filha, a sua nova confiança, sentiram um orgulho imenso, misturado com a dor de não terem percebido antes a profundidade do seu sofrimento. Começaram a falar mais abertamente sobre as suas próprias experiências, criando um laço familiar ainda mais forte. A mãe de Amara, uma cozinheira de mão cheia, começou a levar os seus pratos cabo-verdianos para os eventos do clube, enchendo o espaço com aromas de cachupa e afeto. A mudança na escola Dona Amélia não foi radical nem instantânea, mas foi real. Pequenos gestos de gentileza começaram a surgir onde antes havia indiferença. Mais alunos ousavam denunciar atos de bullying. A diversidade começou a ser celebrada, não apenas tolerada. Amara continuou a escrever, a cantar. As suas palavras tornaram-se um farol para muitos. Recebeu um convite para participar num festival de poesia jovem em Lisboa. No dia da sua atuação, no palco de um pequeno teatro no bairro Alto, com as luzes a incidirem sobre ela, viu na plateia Tiago, os seus pais e até alguns colegas da escola, incluindo alguns que antes faziam parte do grupo de Constança. Respirou fundo, não o ar poluído da paragem de autocarro, mas o ar carregado de expectativa e respeito do teatro.
O microfone, desta vez, era de qualidade profissional.